Bom, agora vamos chegar no nascimento de Jesus, né? Vamos lembrar também daquela história dos macabeus que eu contei para vocês, tá ok? Que os macabeus eles acabaram assumindo o poder, se tornaram governadores, e aí foi uma coisa muito ruim, porque os sacerdotes de Deus agora também tinham um cargo político, eles eram governadores. E olha só o problema que vai causar. Os macabeus, além desse erro, outro erro que eles cometeram foi fazer o seguinte: como eles se livraram dos gregos e eles se tornaram poderosos, vamos assim dizer, eles começaram a invadir os povos vizinhos e obrigá-los a se converter ao judaísmo. Igreja católica. Aí sabe quem vai se converter ao judaísmo? Entre aspas, ninguém mais, ninguém menos do que o pai de Herodes. Esse homem, eu sou judeu agora também, me converti ao judaísmo, e vai se tornar uma pessoa influente em Israel, vai agradar os romanos, e ele vai fazer o quê? Ele pega o filho dele, chamado Herodes, né? Ele pega Herodes, manda Herodes para Roma para estudar, né, com a família do imperador. O filho dele, Herodes, faz amizade, né, com o imperador Marco Antônio, e aí acaba que quando ele cresce, Marco Antônio coloca ele como rei da Judéia, tá bom? E aí também o que acontece com os macabeus? Os macabeus agora eram um cargo político. A partir desse momento, todos os sacerdotes serão determinados por Roma, porque eles eram governadores. Herodes era o rei e os macabeus eram governadores. Aí quem é que determinava o governador? Era Roma, era Herodes. E aí você entende por que nos dias de Jesus os sacerdotes eram tão corruptos. Porque vamos supor, né, que um governo político no Brasil, o presidente do Brasil, mesmo hoje tendo um presidente que parece temer a Deus, né? Tá bom? Mas mesmo assim, já pensou se ele fala: olha, agora eu vou dizer quem vai ser o pastor dessa igreja aqui, o pastor daquela igreja. Vou botar na situação pior, se fosse na época do PT, né? Mas o que os políticos fazem, irmãos? Os políticos, eles fazem o seguinte: olha, eu vou colocar, ele só coloca no cargo quem faz parte daquela panelinha, né? Tá bom? E tinha um colega lá no trabalho, no Instituto Nacional do Câncer, que ele criou uma frase que ele falava, ele não falava assim panelinha ou farinha do mesmo saco, ele falava panelinha do mesmo saco. Eu falei, se você acabou de criar uma frase que eu vou usar isso daqui para frente. É uma mistura grande, então, aí você é panelinha do mesmo saco. Aí o que ocorre? Então o governador, ou seja, o sacerdote, era um cargo político. Aí é claro que Herodes só colocava como sacerdote aquele que fazia parte da turma dele, né? Como é que o PT chamava as turmas? Eram os companheiros, né? Isso. Os companheiros dele. Professor, na época de Jesus, então, aquele sacerdote que se apegou no Novo Testamento era um cargo político. Era um cargo político, porque o sacerdote ele era também governador. Aí que ele era descendente de Levi. Como? Não, eles continuaram mantendo. Era descendente de Levi, mas de Arão, né? Mas tinha que agradar ao faraó. E você sabe que no meio, como teve aquele lá que queria sacrificar um porco, lá no dia dos macabeus, então tem sempre aquele que quer o seguinte: o imperador está mandando, tá bom? Vamos fazer, entendeu? Aquelas pessoas que não pensam realmente em manter distância desse tipo de... Mas foi exatamente isso que a Igreja Católica fez depois. Depois a Igreja Católica fez exatamente isso também. Tá bom? E aí o que ocorre? Nós chegamos no número 6. Isso tudo para vocês entenderem. Porque aí está esse rei, que é Herodes, que não era judeu. Por quê? Porque os macabeus invadiram os vizinhos, que eram os edomitas, descendentes de Esaú. Agora vocês têm que ser tudo judeu. Vão seguir o judaísmo. O pai, tá bom, de Herodes seguiu, tá bom, vou seguir o judaísmo, mas acabou se tornando aquela grande confusão. O Idumeu se tornou rei de Israel, tá ok? E quando ele ouve falar que vai nascer o rei de Israel, ele fala: eu vou perder o meu lugar, tá bom? Porque eu não sou judeu. Diz a história que ele queria ser reconhecido como judeu. Vocês já viram no Novo Testamento um grupo que era chamado os Herodianos? Sim. Era um grupo de judeus que defendiam que Herodes era o Messias.
Vocês terem ideia da confusão que estava. Mas por quê? Porque Herodes, como ele era amigo de Roma, ele enriqueceu muito. O templo, irmãos, diz a história que era a maior edificação daqueles dias. Ele fez construções maravilhosas em Israel. Israel enriqueceu muito com Herodes. Até hoje, aquele muro que existe lá, que as pessoas falam que é muro de Salomão, na verdade não é. Os judeus não gostam nem de falar nisso, mas aquele muro foi construído por Herodes. O muro de Salomão não existe mais. Não é do tempo de Salomão, não. O pessoal vai lá e fica batendo na cabeça. Tão sem muro, sem nada. É o quê? Jesus não veio com tanta riqueza, Herodes falava assim, que eu prosperei, Deus é comigo. Eu sou... O verdadeiro rei veio sem nada disso, não tipo de riqueza. E por que alguns judeus defendiam, né, que ele era o Messias? Porque tem algumas pessoas que olham, irmãos, para a conquista. Conquistou? Se vocês encontrarem esse Donald Trump, toda a história dele, esse homem subiu na vida massacrando as pessoas. Eu não vi, mas dizem que ele fez para ter uma série aí que demitia as pessoas. Aí até fizeram uma réplica aqui no Brasil, mas diz que lá ele ensinava as pessoas que quem não era demitido era aquela pessoa que massacrava o outro para conseguir a vaga. Entendeu? Então ele sempre foi assim na vida dele, a história da família dele toda é assim. Mas você encontra elogios. Um homem conquista tudo. Ele sobe na vida, chegou à presidência da República. Se você procurar na internet, diz que quando ele se candidatou, os repórteres riram. Sim. Porque esse homem é mal visto na sociedade. Um homem que só explora as pessoas. Mas inacreditavelmente o homem fraudado, ajudado pela Rússia. Talvez ele não fosse tão mal visto assim, né? Mal visto ele era. Ele foi eleito pelo voto. Não, ele era mal visto, mas pela fraude, né? Foi pela fraude foi também. Foi o ministro, o juiz da Suprema Corte disse: os russos influenciaram na eleição, foi comprovado. Não, porque há pouco tempo chegou à conclusão de que não teve influência. Não, ao contrário. Chegaram à conclusão que teve influência. O que ele falou eu não consigo, eu me lembro bem a palavra do juiz. Ele falou o seguinte, o impeachment é outro motivo. O juiz falou o seguinte: olha, eu não consegui provar que o Donald Trump sabia da influência, mas conseguimos provar que houve influência. Pode pesquisar na internet. Houve influência. O impeachment dele está ligado à Ucrânia. Agora o impeachment já foi aí por outro motivo, né? Pois bem, o número 7 tentou pôr-lhe dúvida sobre a sua filiação. Satanás, que havia conseguido pôr dúvida em Eva, tentou o mesmo com Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, né, faça com que essas pedras se transformem em pães. Então, quer dizer, a questão ali já era iniciar uma discussão sobre a filiação dele. Número 8, tentou enganá-lo com a palavra de Deus. Preste atenção nessa expressão de Satanás, né? Quer dizer, Satanás, que havia conseguido pôr dúvida em Eva, tentou mesmo com Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão, né? E aí depois ele fala o quê? Ele leva Jesus até o alto do pináculo do templo e diz o seguinte, presta atenção nessa expressão, olha: lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para não deixar tropeçar em pedra. Agora, olha a diferença do que Satanás está propondo que Jesus faça para o texto bíblico que ele cita. O texto fala de ele ser guardado de tropeçar em pedra, mas Satanás não propõe um tropeço em pedra, ele propõe um suicídio. Tá bom? Então, por isso que muitas pessoas são enganadas. Satanás, ele usa a palavra de Deus, só que usa manipulando. Tá ok? Manipulou a palavra de Deus. Ele falou: lança-te daqui, uma proposta de suicídio, de se jogar. E ele cita que a palavra de Deus dizia que ele seria protegido de tropeçar em pedra. Ele se jogar não era um tropeço, era suicídio. Tá bom? E depois tentou conduzi-lo à cobiça. Satanás achou que Jesus cairia no erro que ele havia caído, a cobiça. E olhem só, ele ofereceu uma coisa que não lhe pertencia, pois ele havia roubado de Deus esses reinos. Tá bom? Então ele disse, ele mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então você veja, Satanás
ele primeiro teve aquele desejo absurdo, louco, de querer ser semelhante ao Altíssimo. Se perguntar, não tem como ele ser semelhante ao Altíssimo. Agora ele sabendo que Jesus Cristo, que estava ali, Jesus Cristo não era só homem, era também Deus eterno. Quer dizer, ele chega ao ponto de desejar ser adorado por Deus. Porque se Jesus Cristo é Deus, como nós acreditamos que ele quer ser adorado por Jesus Cristo, é como se ele quisesse ser adorado por Deus. Tá bom? Mas Jesus Cristo diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás.